Bom dia, alunos do 7º ano, 11, que a paz seja morada em seus corações. Precisamos muito de coragem e paz. Bom, hoje nós vamos iniciar os exercícios da semana 2 do PET 3. Vocês vão ver um pouquinho de pontuação aí nos exercícios, concordância nominal e verbal, que nós já tínhamos falado sobre isso. É um processo morfológico e também um pouquinho de formação de palavras. O primeiro texto trata-se de um texto da famosa Lígia Bojunga, que tem uns livros super interessantes para adolescentes, né, literatura, é uma escritora bastante conhecida, e eles pegaram um trecho dela com um texto carta de amigo, e o texto é uma carta, né, que é escrita a um amigo Guilherme, escrita pelo Rodrigo. E o que pede exercício? Para você colocar a pontuação. E pontuação, eu me lembro bem que vocês têm muita dificuldade. Quando eu fiz a avaliação diagnóstica e nos diários de bordo que vocês me entregaram, eu notei bastante dificuldade nessa questão. Mas vamos tentar, vou fazer uma revisão rápida aqui. Quais são os sinais gráficos que nós temos? E para que servem? Eles servem para dar coerência e coesão a um texto. E são muito importantes. Nós temos a vírgula, ponto e vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto final, dois pontos, reticências, aspas, parênteses e colchetes. Todos eles são usados em um texto para enriquecer, dar clareza e coerência. Por exemplo, a importância da vírgula. Vocês se lembram que até escrevi no quadro, para que vocês lessem duas orações, e às vezes vocês não se lembram, mas olha, uma estava escrito assim: se o homem soubesse o poder que tem a mulher, ficaria de joelho a seus pés. A vírgula estava num lugar. E a outra que eu coloquei, que parece ser a mesma, mas muda totalmente o sentido, era assim: se o homem soubesse o valor que tem, vírgula, a mulher ficaria de joelho a seus pés. Vocês se lembram? Pois é, tem um exemplo aí ilustrativo também. Eu quero que vocês leiam e prestem bem atenção na número 1 e na número 2 aí da imagem. Tentem fazer direitinho, olhem o que é, como que vai ser. Prestem bastante atenção, né? E eu sei que vocês são bem capazes e podem fazer isso. No texto 2, nós temos uma tirinha bem interessante. São 4 quadrinhos. Você se lembra da história em quadrinhos? Uma tirinha é quase uma história em quadrinhos, só que com pouquíssimos quadrinhos. E onde que eu encontro tirinha? Eu encontro tirinha em jornais, em revistas, em sites, né, em livros didáticos. Vocês já encontraram bastante. E aí embaixo nós temos um texto que começa assim: era uma noite escura e tempestuosa, eu estava no meu quarto. De madrugada, com insônia danada, de novo, bateu uma fome enorme no meio da noite. O relógio despertador marcava 3h37. E eu, com medo de descer as escadas até a cozinha, medo de assombração, estava no meio da escada. E você vai dar continuidade a esse texto. Você é o escritor agora. Então, você vai obedecer o tempo verbal, né? O modo verbal, a concordância nominal e verbal. Era uma noite escura e tempestuosa. Era. Estava. Bateu. Olha os verbos. Marcava. Em que tempo que está esses verbos? Eu vou ter que continuar o meu texto observando os tempos verbais,
né? E observar também as concordâncias verbal e nominal, para que o meu texto fique um texto claro e coeso e para que as pessoas possam admirá-lo. No exercício 3, essa semana é bem pouco, né? Nós vamos ter aqui um texto da não menos maravilhosa, que eu adoro, Cecília Meirelles, poetisa, não é? E aqui ela escreve um texto aqui em prosa, O Desejo. O que eles pegam um fragmento desse texto, né, da Cecília Meirelles, e colocam alguma coisa errada aí para você consertar. Nós vamos ter aí uma concordância nominal e verbal que estão erradas. Você vai sublinhar, ou seja, você vai fazer um risco. Por exemplo, a velhinha tinha uma pequena loja numa rua de Florença. Exteriormente, suas lojas não era nem rica. Ora, se eu falo suas lojas, é plural, não é? Então, o verbo está no singular. Não pode. Suas lojas não eram nem rica ou ricas. Então, você vai observar o texto inteiro, porque tem mais erros aí pela frente, e você vai destacá-los e consertá-los. Por exemplo, era, você vai colocar como era. Sublinhe e reescreva o texto de acordo com a norma padrão.